Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Café Patriótico. Eu e o Cristiano Reis vamos aqui bater um papo sobre o que está acontecendo no Brasil nesses últimos anos, né? E sobre as perspectivas do que nós temos para o futuro. Não é isso aí, Cristiano? E aí, Silas, como é que vai? Boa noite a todos os telespectadores aí de mais um Café Patriótico. Só tá faltando o café, né, Silas? Tá faltando, cara. Hoje não Tá deu tempo faltando. de sair o café, não, mas vamos lá, né? Mas a próxima vez o Cristiano vai trazer um café que vai ser uma maravilha, né? Exatamente. Aliás, eu quero convidar muitas pessoas para virem aqui e você, se vier, traga o café. Já vou deixando o recado aqui de uma vez. Exatamente. É isso aí, gente. Nós tivemos uma notícia essa semana de que o TSE contratou aqui uma empresa, né, para monitorar as redes sociais. E por causa disso, algumas pessoas às vezes ficam receosas, até com medo, né? Eu posso usar a palavra medo, né? Medo de falar, né? Que é uma coisa, que é um direito, né, de todos nós brasileiros, é uma questão constitucional, mas agora as pessoas estão sendo vigiadas, né? E parece muito aquele livro 1984, onde tinha a polícia do pensamento. Por enquanto só tem a polícia da rede social, do pensamento não tem ainda. Mas o que eu quero falar sobre isso? Era esperado já que esse tipo de coisa acontecesse. Desde que nós começamos as manifestações em 2013, e até antes disso, com algumas coisas que a gente já fazia, divulgando os nossos pontos de vista, a gente já pensava nisso. Né? Eu, por exemplo, quando comecei ali o Patriotas em 2013, 2014, eu já tinha em mente que em um determinado momento nós começaríamos a ser perseguidos e esse pessoal comunista sairia do armário, ou sairia da caixa, ou sairia, sei lá de onde eles saíram, né, dos buracos. Por quê? Os comunistas, eles sempre utilizaram essa história de que defende os mais pobres, defende as pessoas e tal, mas sempre foi apenas uma retórica, ou seja, é da boca para fora, é para convencer o bobo. Só que fizeram isso durante muito tempo e depois que nós fizemos as manifestações, depois que você saiu à rua, depois que as pessoas começaram a entender muito mais de política, eu digo, quando a gente começou, eu pegava e falava, puxa, mas o pessoal não gosta de política, o pessoal gosta de novela. E era triste pra gente, né? Mas nós fizemos um trabalho muito grande, graças à arma que todos nós temos, né? Você, por exemplo, que tem essa arma aqui, que é o telefone, você hoje é capaz de se informar e informar outras pessoas sobre o que acontece no Brasil, sobre o que acontece no mundo e informar de maneira real e verdadeira, falando a verdade, sem precisar fazer fake news. Né? Inclusive, nós não gostamos de fake news. Né? Então, essa é a minha percepção. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora e o Cristiano também vai falar um pouco sobre a percepção dele, né, de lá para cá, de 2013 para cá, e como é que nós percebemos os próximos anos. Silas, desde quando começaram as manifestações do Fora Dilma, né, houve uma mudança muito grande. Né? Na época do Fora Dilma, nós não tínhamos uma mobilização como nós temos hoje. Até pelo fato que hoje, né, a população já está bem mais acostumada com as redes sociais, né? Essa tecnologia, ela veio nos ajudando muito, né? Porque hoje a informação é muito instantânea, né? Você pega, como você mesmo falou, né? Quando você tem um celular, você pega o celular, olha, tá acontecendo isso, isso, isso.
e assim, em tempo praticamente quase que em tempo real, você consegue mostrar para a população, mostrar ali para os seus seguidores, né, o que está acontecendo. Então, hoje nós percebemos que hoje o que incomoda essa turma que se denomina como defensores da democracia é exatamente isso, né? Porque antigamente, quando não tinha as redes sociais, e isso é a palavra de um próprio ministro, né? O Alexandre de Moraes, ele fala isso, que as redes sociais atrapalhou a democracia, né? Na verdade, isso é uma grande mentira, né? A verdade atrapalhou a democracia, porque a democracia é relativa que eles querem, porque eles querem continuar enganando o povo para que as pessoas continuem sem conhecer os seus direitos, inclusive, para que eles continuem na boa. Exatamente. Então, assim, de 2013 para cá, hoje a mobilização... Eu me lembro, Silas, que nenhuma das manifestações, né, que eu estava liderando ali à frente com o Direita BH ano passado, a repórter de um jornal, né, aqui de Minas Gerais, do jornal O Tempo, ela me fez a seguinte pergunta: quem que patrocina, quem que financia isso? Já me fizeram essa pergunta também. E eu pegava e falava, quem me dera alguém financiasse. Eu tirei muito dinheiro aqui da Gráfica Valadão, que patrocinou muitas vezes algumas manifestações com cartazes e tal. E se não fosse por isso, a gente não tinha como fazer nada. Embora muitas coisas a gente fazia do próprio bolso, né? Mas acho que a maioria das coisas foi feita do próprio bolso lá no início. E nem as pessoas que participavam ajudavam, o que eu achava muito ruim, né? Para nós, por exemplo, que... mas hoje as coisas mudaram, né? Igual hoje. Hoje nós temos a população que ajuda, né? A gente coloca disponível ali uma chave Pix e a população doa. Um doa 20, outro 30, outro 40. Enfim, as pessoas vão doando por causa do propósito, né? Do objetivo da manifestação. Então eles não conseguem entender, né? E eles não entendem que é o próprio povo, pelo povo, que faz esses eventos acontecer. Então, aí começa aquele discurso: existe o gabinete do ódio, tem robô na campanha, e eles não conseguem entender que isso é algo que vai acontecendo de forma orgânica, né? As pessoas vão indo para a rua de forma orgânica, né? A campanha do presidente Bolsonaro, aquela multidão de pessoas na rua, aquilo tudo é orgânico, entendeu? Então, as pessoas acham que nós, que somos lideranças, que fazemos manifestações, eles acham que a gente tem uma varinha de condão. A gente bate a varinha e o povo aparece. Não é isso. A gente simplesmente sente o termômetro da população e organiza algo para recepcionar o povo que vai para a rua, né? Então, assim, essa turma ainda não entendeu isso. Isso, assim, falando dos últimos anos, né, recentes agora, de fato, a gente acaba preparando as coisas, fazendo alguma divulgação e as pessoas vêm. Quando eu comecei, as pessoas não existiam ainda. Sim. Né? Então, eu sofri muito. Eu gastei quase um apartamento para fazer manifestação em Belo Horizonte para chamar as pessoas para a rua. E quando nós fizemos a primeira manifestação ali na Praça da Liberdade, e eu via que, assim, gastamos um dinheiro, né, para comprar folhetos e tal, distribuir panfletos na cidade inteira. Nós colocamos carros de som rodando pela cidade inteira. E aí eu pensei, pô, será que vai? Será que o pessoal vai? Será que o pessoal vai? Cara, aquela preocupação, né, e tal. Cara, quando cheguei lá naquela praça, quando eu vi aquele monte de gente aparecendo, eu fiquei totalmente emocionado. Eu só não chorei porque eu tinha muita coisa para fazer, porque foi muita emoção, né? Eu agradeço a Deus porque Ele nos honrou e despertou, assim, milhares de pessoas para comparecer naquele dia. Eu fiquei muito feliz aquilo. E foi ali, na primeira manifestação, que foi o Patriotas que fez, aqui em Minas,
foi um despertar do povo e a partir daquilo ali só foi aumentando. A coisa mudou muito e hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas participando. Mas não foi fácil. Na trilha desse caminho aí, né, Silas, desde os inícios das manifestações, desde a época do Fora Dilma, apareceu a figura, né, do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele começou a escancarar o podre do sistema para todo o Brasil, né? Porque ele começou a ser, os vídeos dele começou a rodar, ele começou a ser visto como o nosso possível futuro presidente, e isso aconteceu até chegar nos dias de hoje. Na verdade, hoje, tudo que está acontecendo, essa perseguição, você vê que essa ditadura que há dentro do judiciário, o judiciário tentando criar leis para poder nos censurar, para poder nos calar, para poder tentar nos coibir. Você vê que isso era tudo muito previsível, né? Cara, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente lá no início, né? A gente não conhecia Bolsonaro ainda e já fazia várias manifestações. Nós fizemos manifestações e fizemos a campanha do Aécio contra a Dilma, né? Apoiamos o Aécio, porque era a opção que tinha, né? E depois do Aécio, apareceu o Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro muito doido, né? Falando de maneira nua e crua, como nós queríamos. E daí o pessoal chegava e perguntava para a gente, falava, e aí, nós estamos fazendo as manifestações, mas agora nós precisamos de um candidato. Eu peguei e falei, cara, tem o Bolsonaro. Ele fala as coisas, às vezes, de maneira mais agressiva, mas é o cara que tem, e é isso que nós estamos precisando para esse momento. Então, vamos apoiar o Bolsonaro. Então, nós, do Patriotas, sobretudo eu mesmo, que comecei naquela época, eu peguei e comecei a falar Bolsonaro presidente, Bolsonaro presidente. Quando tinha aquela briga do Bolsonaro com a Maria do Rosário, eu peguei e falei, não, vamos apoiar esse cara para presidente. E as coisas começaram a crescer, o nome do Bolsonaro foi crescendo, né, junto com as manifestações e tal, e acabamos ali que conseguimos eleger Bolsonaro em 2018, graças a Deus. Eu fico muito feliz por isso, porque eu trabalhei para isso, eu trabalhei para caramba, cara. Aquele QG do Bolsonaro ali na Antônio Carlos, foi eu que limpei aquilo. E quando nós chegamos lá, tinha um monte de entulho. Estava abandonado o lugar, né? Não abandonado, mas o proprietário lá, ele não estava sendo usado, então tinha entulho, estava uma sujeira, cara. Nós limpamos, juntou com o Abraão, né? E o Abraão conseguiu o lugar. E aí eu peguei, levei uma pá, né? Um amigo meu conseguiu a caçamba, e nós pegamos, limpamos aquilo ali, e até chamei o Bruno Engler. Eu peguei, né? Eu estava limpando aquilo lá, o Cristiano. E eu peguei e falei, puxa vida, é muita coisa, é muita coisa. Eu peguei e falei, não, vou ligar pro Bruno, vou chamar o Bruno Engler para ele vir com a turma dele lá para ajudar a gente. Aí o Bruno apareceu com os amigos ali, e nós pegamos e limpamos o QG. E limpamos, lavamos, foi uma coisa, assim, de equipe, não teve ninguém pago. Então, às vezes o pessoal fica falando que nós recebemos dinheiro. Eu falo, amigo, eu peguei uma pá de pedreiro para encher uma caçamba de lixo, eu, o Bruno e outras pessoas ali, porque nós não tínhamos dinheiro, a gente não tinha um centavo, cara. O Abraão, ele conseguiu o local ali do QG Bolsonaro de doação. Uma doação, e tinha uma porta que estava quebrada, né? Aí o Abraão pegou e falou, não, o cara está doando para a gente, né? Vamos utilizar aqui. Mas aquela porta ali, pelo menos vou tentar levantar um dinheiro para arrumar aquela porta quebrada. E acabou arrumando aquela porta ali. Mas nós fazíamos as coisas por paixão, né? Para defender o Brasil, defender a democracia real. E nós nunca tivemos ajuda de ninguém. Naquela época nem existia Pix. O Pix veio depois, né? O Bolsonaro, ele acendeu essa esperança, né? Porque, na verdade, nós lutávamos contra o PT.
Sim. Né? E eu lembro que na época do Fora Dilma, nós estávamos indo contra o desgoverno da Dilma. No meio do caminho acontece a Operação Lava Jato, né? O Fora Dilma já estava acontecendo antes da Lava Jato. Nós ficamos anos trabalhando pelo impeachment da Dilma. Não foi assim, não foi. ano. Igual, por exemplo... As pessoas acham que o Fora Dilma nasceu por causa da Lava Jato. Não foi. Já acontecia, né, o Fora Dilma. A Lava Jato, ela colocou na nossa boca aquele discurso contra a corrupção. E esse discurso ficou na nossa boca por muitos anos até aparecer o Bolsonaro. Aí, a partir do momento que nós conhecemos o Bolsonaro, o discurso da corrupção começou a dividir espaço com a palavra Bolsonaro. Porque além de querer combater a corrupção, além de querer a derrubada da Dilma, que era um desgoverno que deixou o país economicamente destruído, nós já queríamos um Bolsonaro. Né? Então, o Bolsonaro ele veio nesse mix de emoção que nós vivíamos nas ruas naquela época. Porque o Bolsonaro ele representou, naquele momento, aquela pessoa que falava de maneira não politicamente correta, não estava nem aí, até hoje não está nem aí para essa coisa de politicamente correto, porque eu acho que politicamente correto é uma forma de prender as pessoas, é uma gaiola que prende as pessoas e impedem delas reagirem e falarem a verdade. Então, o Bolsonaro apareceu ali como a pessoa que apareceu no momento que nós precisávamos e nós apoiamos e votamos nele. Agora, voltando à questão do Fora Dilma. O Fora Dilma, nós ficamos muito tempo fazendo manifestações no Brasil inteiro, com aquele pichuleco grande que tinha do Lula, tinha um da Dilma também, vestido daquele cara que fica na cadeia de presidiário. De presidiário. Fizemos esse boneco, espalhou pelo Brasil inteiro, ficou muito tempo fazendo isso. Então, hoje, quando a gente está fazendo o Fora Lula, com o Cristiano aqui em BH, né, com direito a BH, eu digo para você, não se desanime, porque não é da noite para o dia, e a gente tem que fazer isso com muita força, com muita vontade, apesar das baixas que nós tivemos. Nós sabemos que muitas pessoas foram presas, né, nessa situação do 8 de janeiro, e nós temos até muita experiência, né, sobre todo esse período de manifestações, porque são quase 10 anos de experiência de trabalho. E eu vou te falar uma coisa, Cristiano. Naquela época, nós fazíamos as manifestações e colocávamos policiais, pessoal do judô, pessoal do Kung Fu, espalhados ali, né, para ver se teria alguma confusão, se o pessoal do PT, Black Bloc, a gente preocupava com tudo isso, porque uma forma de acabar com as manifestações era justamente quebrando, fazendo as pessoas desistirem de ir, né, gerando violência e tal. Então, nós tínhamos pessoas ali para que, se eles começassem a fazer, prendia logo. Então, quando aconteceu esse 8 de janeiro aí, cara, eu acho que aconteceu justamente porque a direita não está unida. Porque a direita não tem uma voz que diz, olha, não vamos fazer isso, toma cuidado com aquilo, isso aqui é arriscado. Eu acho que a direita ela começou a agir muito de maneira aleatória, cada um por si, e acabou gerando aquela situação do 8 de janeiro. Exatamente. Né? Tanto que eu não estava lá em Brasília, eu não fui, eu achei que era muito arriscado e acabou que a gente não foi. Né? O Cristiano também ficou temeroso, os amigos nossos aqui, também do Patriotas, não foram porque pegaram e falaram, olha, não é seguro. E acabamos que não tivemos problema com o Alexandre, né, que acabou utilizando aquela situação, e nós sabemos que houve pessoas infiltradas lá justamente para tentar calar a direita. Né? Eu lembro que num dia após os acontecidos do 8 de janeiro,
Você já viu aquela página no Twitter do, acho que é Sebastião? É uma página bem legal. Eu acho que é Sebastião. Eu não estou lembrado, mas depois eu olho aqui direitinho. E ele só escreveu assim, ele só postou assim, uma puta cagada. E realmente foi, né? Eu tive em Brasília lá essa semana, tive lá andando no Congresso, eles fizeram um museu do dia 8. Né? Pegaram os utensílios todos quebrados e colocaram no museu, ou seja, continua se vitimizando e colocando as pessoas na condição de terrorista. Né? Nós sabemos que tinha pessoas, igual eu estava vendo um comentário de um rapaz aqui que foi preso, e ele dizendo, olha, eu fui preso na grama da esplanada, eu estava enrolado na bandeira do Brasil com a Bíblia, e eu fui preso. Né? E tá com sérios problemas judiciais aí, mas não foi falta de avisar. Né? Aqui, quantas vezes eu avisei pro pessoal aqui de Belo Horizonte, gente, não vai acontecer a qualquer momento, da mesma forma que aconteceu lá nos Estados Unidos. Bagunceiros, baderneiros invadiram o Capitólio e isso deu o maior problema pro Trump e vai acontecer a mesma coisa. Batata, dito e feito. Era uma coisa que né? estava na cara. Estava escrito, mas, enfim, né? E isso eu lembro da fala do professor Olavo de Carvalho, Silas, quando o professor Olavo de Carvalho ele fala, olha, não precipitar, não parar e não retroceder. Né? Isso fez com que os movimentos parassem e isso fez que acontecesse um retrocesso muito grande. Exatamente por causa disso. Né? A maioria do pessoal que começou a ir para as ruas, eu fico vendo, Silas, eu vejo, até difícil falar isso aqui, porque às vezes pode soar como que é uma altivez, mas não é. Eu fico vendo pessoas que acabaram de chegar, não sabem nem o que está fazendo e quer ensinar quem já está aí há 11 anos aí fazendo, entendeu? Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não entendo por que tudo que você, o Direita BH, faz, dá certo e vem uma multidão de pessoas aqui para a Praça da Liberdade. Aí eu respondi para essa pessoa, que inclusive é uma pessoa que já tentou me atropelar várias vezes, né? Que sempre tem aquelas pessoas que falam assim, você tem que fazer assim, e aí você fala assim, filha, deixa eu te falar uma coisa, sei o que eu estou fazendo. Então, assim, aí ela veio me perguntar, né, por que dava adesão, porque a gente sabe fazer, a gente tem grupos organizados, tem hora certa de dar disparo, tem um momento certo, tem a pauta certa. E as pessoas não, as pessoas estão assim, vai ter manifestação igual agora, dia 14 de julho vai ter manifestação. As pessoas ela só vai. Mas quem pauta aquela manifestação somos nós. Na hora que a imprensa sobe em cima do trio elétrico, vem me entrevistar, vem entrevistar você que é uma liderança, somos nós que estamos ali em cima do trio elétrico pautando aquela manifestação. Olha, eu digo ainda, Cristiano, eu já dei inúmeras entrevistas, né, para rádio, para TV, para vários veículos. E eles não te entrevistam bonitinho, um papo agradável de amigo, né? Eles não querem fazer você falar bobagem para você ter problema. Nós temos uma imprensa que tenta colocar palavras na sua boca. E é preciso que nós, né, como lideranças e como patriotas, como cidadãos, tenhamos essa consciência, estejamos bem informados para a gente não falar bobagem. Porque uma bobagem que a gente fala pode gerar um problema nacional. Né? Você pega, por exemplo, uma liderança, como eu, Cristiano, pega numa manifestação dessa e fala alguma coisa que de fato seria antidemocrática. Aí pronto, eles usam isso contra nós. E às vezes isso vai ter um reflexo no Brasil inteiro, não somente da organização de Belo Horizonte, né, Silas? Então é por isso que quando a imprensa sobe em cima do trio elétrico, subiu, porta fechada, e a nossa equipe de olho de quem está rodeando. Porque, né, outro dia eu vi um jovem aqui de Belo Horizonte que nem sabe direito o que está fazendo, e eu chamei
a atenção dele, tanto da repórter. Falei, olha, ele não dá entrevista, ele não fala pelo movimento. Entendeu? Entendi. Porque é o seguinte, é um jovenzinho que está acostumado a ligar o celular e ficar fazendo corte para poder lacrar na rede social e ganhar seguidor. Entendeu? E isso é um perigo muito grande, não somente para Belo Horizonte, mas para o Brasil inteiro. Então tem que ter a responsabilidade, tem que saber pautar o que tá falando ali, porque afinal de contas, quando você convoca uma manifestação e tem uma multidão de pessoas, aquela multidão de pessoas está tutelando as lideranças que estão ali à frente da manifestação. Então tem que ter muita responsabilidade, entendeu? Então, assim, são anos de preparo, são anos de estudo, né? Nós que somos líderes, talvez vocês não sabem, mas nos bastidores a gente se reúne, a gente discute pautas, né? Nós discutimos aquilo que pode ser pautado, aquilo que não pode ser pautado, aquilo que é o momento de pautar, aquilo que não é o momento. Aí vem a senhorinha, não que eu tô, né? Mas vem ali uma senhorinha que não entende, não compreende nada. Hoje mesmo eu recebi num grupo aqui do WhatsApp uma brigando comigo. Ela falou assim, vocês são covarde, vocês têm que fazer manifestação toda semana, não é uma manifestação por mês. Aí assim, eu vi lá no grupo, nem respondi, né? Mas aí eu dá vontade de perguntar para essa senhorinha, você sabe o gasto que é? Não sabe. Você sabe a estrutura, quanto custa essa estrutura? Então, ela não tem assim noção de nada, mas palpita lá no grupo de WhatsApp, aí que é o problema da direita. Por quê? Porque uma senhorinha que não sabe de nada, ela palpita no grupo e vem muitas pessoas no embalo dela acreditando e assim. E às vezes não dá ouvido, as pessoas às vezes compram a ideia de uma pessoa que não entende de nada. Cara, eu te falo uma coisa. Eu ficava a semana inteira, de 8 da manhã até meia-noite, trabalhando pelo Patriotas, para produzir conteúdo, para organizar a manifestação. E era um trabalho de tempo integral sem ganhar um centavo. E quando chegava na hora da manifestação, eu tinha que tirar dinheiro do bolso para colocar gasolina no caminhão, para alugar um trio elétrico, alguma coisa assim. Porque muitas pessoas que acham que às vezes, de forma, né, acham que às vezes deve fazer as coisas mais agressivamente, não sabem como funciona e acham que a gente está cheio de dinheiro. Cara, nós não estamos cheios de dinheiro. Não estamos cheios de dinheiro. A direita, eu acho muitas vezes que tem muitos empresários de direita. Que o pessoal tem muito dinheiro, que poderia contribuir mais com o movimento. Cara, eu ficava pensando, puxa vida, gente, a gente está aqui com milhares de pessoas, não aparece ninguém para ajudar. Poxa vida, eu ajudei, cara. Peguei aqui, Gráfica Valadão ajudou muito. Ajudou muito. E muita gente que tinha muito mais dinheiro, porque a minha empresa é pequena. E muita gente tinha empresa grande e não ajudava. Então, eu acho o seguinte, quando o Alexandre ele fica pegando e dizendo, porque tem um monte de empresários que financiam, que a direita é financiada, que tem o QG do ódio, né? Gabinete do ódio. Gabinete do ódio e tal. Eu falei, cara, isso nunca existiu. Nunca existiu. Nunca. Nós sempre trabalhamos com suor e lágrimas. É isso aí. E o mais entristece, né, Silas? É igual, por exemplo, quando começou essas manifestações aí pós-eleições, você começa a ver pessoas, né, patriotas, pessoas que querem o bem do Brasil. Eu entendo o sentimento dessas pessoas, mas eles dando ouvido para desconhecidos. Aqui em Belo Horizonte mesmo, aqui teve desconhecidos que apareceu do nada e começou a pedir dinheiro, começou a pedir Pix, e as pessoas assim, iam no embalo do desconhecido, sabe? Eu teve uma situação que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que um desses desconhecidos, né, eu não vou citar nome, ele queria agredir uma liderança de movimento num dia que ela levou um trio elétrico para uma dessas manifestações, e se não tivesse a interferência de conhecidos,
o camarada queria segurar o trio elétrico que essa liderança levou. Eu tive que entrar com a intervenção da polícia para poder tirar o trio elétrico, porque a gente não fazia parte daquilo. Então, assim, as pessoas, nesse intuito até de querer ajudar o Brasil, entrou num embalo aí de muitos desconhecidos que a gente nunca viu, nunca... E isso é um perigo muito grande. É um perigo. Porque é esses desconhecidos que entra dentro do Congresso e sai quebrando tudo, fazendo essa bagunça. Às vezes o cara veste uma camisa ali do Brasil. Exatamente. Para tentar se passar por patriota, por uma pessoa de direita, mas é um cara contratado pelo comunismo. Que é um agente, na verdade, né? Às vezes é um agente até de Cuba, né? Igual o Dirceu fazia, estudava em Cuba para vir para o Brasil. E nós precisamos ter maturidade, nós como patriotas, como cidadãos, precisamos ter maturidade e entender que isso é muito complexo. Entender que nós estamos lidando com pessoas que têm bilhões. Eles têm bilhões. Você vê que nos nossos grupos de WhatsApp tem pessoas aí que são infiltradas. Você vê nitidamente. Na época da eleição, começou a circular nos grupos de WhatsApp a ideia de jirico de uma pessoa falando que os patriotas eles tinham que desinstalar o WhatsApp, abandonar o WhatsApp. Você lembra quando o WhatsApp começou permitir só 5 compartilhamentos? Não, agora nós temos que migrar para o Telegram. Aí eu, como liderança, eu falei com todo o meu grupo e falando com as pessoas, pessoal, graças a Deus, Silas, aqui em Belo Horizonte a gente tem uma voz muito forte, muito poderosa. E falando com as pessoas, não sai do WhatsApp, porque a campanha presidencial vem aí e a gente precisa virar voto, é da sua tia, é da sua irmã, das pessoas que não estão nessa bolha. Entendeu? Então, se você desinstala o WhatsApp, como é que você vai comunicar com essas pessoas? Essas pessoas não desinstalam o WhatsApp porque o WhatsApp está perseguindo e vai todo mundo para o Telegram. Como é que você vai comunicar com essas pessoas? Entendeu? Então, assim, falta, às vezes, um raciocínio lógico. Aí entra uma pessoa desconhecida no grupo, fala que tem que desinstalar o WhatsApp, aí vai todo mundo com aquele pensamento de boiada atrás da pessoa. E eu falava assim, meu Deus, como que pode, né? Pessoal igual... É por isso que a gente tem falado, né? Você esteve lá com o Padre Kelman nessa semana e nós falamos sobre união, né? Nós precisamos nos unir, precisamos nos organizar e eu vou falar isso aqui de novo. Nós precisamos nos organizar para ter lideranças que falem, para que elas sejam ouvidas para nos proteger, para proteger o Brasil, proteger a democracia, para não falar fake news. Nós não gostamos de fake news, não é legal. Por quê? Eu, como cristão, eu defendo a verdade. Eu nunca fiz fake news. Se por acaso eu compartilhei alguma coisa e depois eu vi que é fake news, eu vou lá, retiro e falo, olha, isso aqui era mentira. Eu caí numa fake news. Porque às vezes acontece mesmo, a gente acha, tem coisa que parece tão verdade, né? Que você pensa na verdade, depois acaba vendo que é mentira. Né? Exatamente. Nós temos que ter esse cuidado, Silas. Nós temos que ter esse cuidado. O que eu vejo também, às vezes o povo patriota, conservador, eles é muito imediatista, né? Eles querem que as coisas sejam resolvidas no tiro, porrada e bomba, né? Eu lembro que quando o presidente Bolsonaro, na última semana dele de mandato, ele falou que o Brasil não acabou, né? Ele falou assim, olha, o Brasil não acabou. Ele disse essas palavras um pouco antes dele viajar no final do ano para os Estados Unidos. E realmente o Brasil não acabou, a nossa luta não acabou, né? Tudo que está acontecendo, por mais que nos desagrada, está manifestando o que essas pessoas são capazes, e isso é bom, né? Vai chegar um momento que foi até um amigo meu que se chama Silas Valadão que falou comigo assim, vai chegar um momento que vai derramar... A taça vai encher. A taça vai encher. Né? Então é isso, nós temos que ter esperança, né, de que as coisas vão mudar, as coisas não vão ficar como está.
Não. Pode ter certeza que as coisas não vão ficar. E a gente não pode cair no conto do imediatismo, sabe? Quando vem uma liderança propondo uma solução muito fácil, vamos fazer isso que a gente vai resolver. Não caia nessa. Não caia existe nessa. essa mágica, né? Não existe. Eu vi muita gente naquele tempo que teve o pessoal na porta dos quartéis, que cada dia via uma notícia nova, né? Porque agora vai ser intervenção, não sei o quê, vai ser... cada hora tinha um nome diferente para o que ia acontecer. Eu pegava e falava, cara, nós já avaliamos todas essas possibilidades. Por quê? No Patriotas a gente tinha reuniões mesmo, né? Eram reuniões quase que diárias para ver as possibilidades do que poderia ser feito diante do que estava acontecendo no Brasil. E a gente pegava e já via, cara, isso aqui não funciona, isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. E conclusão minha, nós temos que trabalhar dentro da Constituição, da forma mais democrática possível, para não ter nenhuma acusação de golpe, etc. Então, quando a gente via, às vezes as pessoas queriam agir agressivamente, e a gente via, cara, esse negócio não é assim. Nós precisamos ponderar e fazer as coisas de maneira correta. Agora, comentando, né, sobre isso que você falou, sobre a taça, eu estava falando com o Cristiano aqui, que quando nós começamos a fazer manifestações, lá em 2013, eu percebi que nós iríamos iniciar um movimento no Brasil, que ia levantar milhões de pessoas e que iria iria fazer os comunistas saírem dos buracos, do esgoto, e iam mostrar quem realmente são. E essa coisa deles mostrarem o que realmente são, seria um degrau ou um momento, eles estariam criando um momento para que nós mostrássemos, para que ficasse escancarado para todo o Brasil e para o mundo o que os comunistas são capazes de fazer. E que por causa disso, por causa deles terem saído do buraco, nós seríamos capazes de fazer um movimento político para que o Brasil fosse livre de uma vez daqueles que oprimem o Brasil há décadas. Então, quando eu vejo o Alexandre de Moraes prendendo pessoas inocentes, quando eu vejo não só o Alexandre, mas o Barroso, aquele pessoal ali, fazendo narrativas fantasiosas e inventando coisas de maneira descarada, eu vejo que, apesar disso, apesar de termos perdido amigos, né, que foram presos, que estão ali na cadeia, e pessoas que até morreram, apesar de todo esse sofrimento não será em vão. Esse sofrimento, ele conta e contará para libertarmos o Brasil desse pessoal que nos rouba, que nos destrói, que impede o crescimento do Brasil e mantém a população na pobreza. Porque, na verdade, eles não querem que o país seja um país desenvolvido, não querem que o país seja um país rico. E, às vezes, essas pessoas são influenciadas e financiadas por estrangeiros para que o Brasil continue um país pobre. Porque imagine se o Brasil se tornar uma grande potência, se o Brasil deixasse apenas de produzir commodities como a soja e, de repente, o Brasil começasse a produzir computador, produzir eletrodoméstico, produzir produtos beneficiados. O Brasil, se ele entrasse se ele tivesse essa capacidade tecnológica, ele começaria a concorrer com os Estados Unidos, ele concorreria com a China, ele concorreria com países da Europa, e esses países, com a concorrência do Brasil, com a mão de obra do brasileiro, que é muito trabalhador, esses países começariam a ter dificuldades e muitos quebrariam. Inclusive, a China, por exemplo, hoje tudo fabrica na China. Se o Brasil começasse a fabricar tudo, o Brasil geraria uma concorrência com China e Estados Unidos. E essas pessoas desses países, tanto da Europa como aquele cara da França, o Macron,
Eles não querem que nós utilizemos todo o nosso potencial, porque isso faz o país deles quebrar. E muitas vezes eles interferem aqui no Brasil, até financiando deputados e senadores, colocando ONGs, inclusive na Amazônia, para impedir que nós, brasileiros, utilizemos recursos da Amazônia para que nós não concorremos com eles, porque senão eles quebram. É por isso que hoje você tem mais ONGs na Amazônia do que no Nordeste. Por quê? As coisas não são por acaso. E nós precisamos entender o que está acontecendo para fazer do nosso Brasil um país livre. E nós vamos fazer. Apesar de toda a dificuldade, não tenha medo e continue firme. Nós não desistimos do Brasil. É isso aí, meu povo. As falas do Sila é a minha fala. Não tenha medo, vamos seguir firme. Nós não desistimos do Brasil. Um abraço, até mais. Um abraço a todos, até o próximo podcast.